E uma das coisas que eu escuto bastante rádio, e eu escuto o Reinaldo Azevedo, por exemplo, falar bastante que não tem nenhuma prova contra o Lula, cara. Tem que abrir os processos e olhar. E lá você tem sentenças que explicam muito bem o que aconteceu. Qual que é o sentido? Qual é o sentido, Igor, de você ter uma reforma no sítio feito por uma empreiteira? Quantas empreiteiras do porte da OAS você vê indo fazer uma reforma num sítio? Quantas empreiteiras do porte de uma OAS você vê indo fazer uma reforma e pagando, sei lá, a cozinha de um apartamento para alguém? Essas empreiteiras, elas fazem estrada, elas fazem ponte, elas fazem refinaria. Elas não fazem elevador. Exatamente, ela não pendura quadro na parede, ela não faz cozinha. É tipo chamar um elefante para esmagar uma formiga, né? Exato. Qual que é a explicação alternativa que você me dá para isso? Não existe explicação alternativa. E mais, qual é a razão para um diretor da Petrobras dar dinheiro, segundo as acusações, segundo as evidências estão lá, para a Vacari? Qual é a razão para a Vacari poder mandar? Vacari não tinha um cargo no executivo. Vacari é de uma estrutura partidária. Por que Vacari tinha poder de mando num diretor da Petrobras? Cara, é 2 mais 2, cara. Então, quando você olha a realidade, você olha como funcionou e você olha onde foi parar o dinheiro, você precisa lembrar que o ex-presidente Lula ele foi condenado não por triplex e não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi 1 milhão e pouco do triplex e 1 milhão e pouco do sítio. Foi muito mais que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero, provavelmente vão dar em prescrição se chegarem em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico. Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca e apreensão feita 5 anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão pro ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade, mas eles não inocentaram, né? Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Sim, claro. Mas é que tipo ele nunca mais vai ser preso. Por isso, provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça, toda pessoa é presumida inocente até a última recurso, da última decisão, no último tribunal, e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. Então, são coisas escandalosas mesmo, o lance da Atibaia, do triplec, que nem ele fala. Mas eu entendo o argumento, se for do Reinaldo Azevedo, eu não acompanho tanto, mas tipo, se for argumento assim, as provas não são ultra fortes, não tem nenhum ligando o Lula exatamente com o esquema de propina. Tipo, não, exatamente, eu não vejo assim, pelo menos. Eu vejo você ligando assim, ó. O Lula é um cara que foi beneficiado por empresas que estavam ligadas... Alguma ligação tinha, mas não tem ali um bagulho assim... Não tem, tipo, o Lula mandou trocar um dirigente da Petrobras por causa... E eu tenho uma gravação de alguém falando, com o Lula falando, é pra trocar o cara da Petrobras. Você não tem isso. Não tem esse tipo de prova, entendeu? Tá, olha só. Eu vou falar de outro caso de corrupção para aí você entender isso um pouco melhor. Corrupto não passa recibo, a não ser que ele colabore. Claro. Corrupto não vai passar recibo. Então, tinha um caso de auditores fiscais. Os auditores fiscais, eles ligavam para os empresários e eles ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando. E nessas ligações, eles combinavam de encontrar os empresários em supermercados, em lojas de imóveis, em outros lugares, e falavam, vamos lá ver umas lajotas? Eu preciso entregar lajotas. E eles conversavam sobre coisas banais que eles iam fazer, ligando o telefone público e usando o codinome. Então é como, sei lá, se o nome de uma fosse, sei lá, Juliana, vou usar um nome fictício, e ela usasse o nome Ana, tá? Então essas pessoas, elas usavam codinomes, ligavam de telefones públicos para os empresários que eles estavam fiscalizando, combinando encontros em lugares inusuais. Aí a gente foi olhar os autos de infração feitos pelos auditores. E o que você encontrava? Você encontrava falhas crassas e uma subtributação, uma tributação menor do que a devida. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Erraram? Foram bonzinhos com os empresários? E qual é a explicação para aquelas entregas de lajotas em supermercados, etc., encontros obscuros, ligação, uso de codinomes? Deltan, mas você não tem entrega de propina na conta. Você não tem o pagamento da propina na conta da pessoa.
você não tem o pagamento de propina da conta, mas não existe uma explicação ali que explique tudo isso que não seja a corrupção daqueles auditores, que usavam codinomes, que ligavam de telefones públicos e que cometeram vários atos irregulares ao longo daquela fiscalização. Então, várias vezes na corrupção você não vai ter o recibo, você tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de provas indiciárias. A jurisprudência, o entendimento dos tribunais brasileiros é uníssono, é uniforme no sentido de dizer que quando você tem um conjunto de indícios, de provas indiciárias, isso pode levar a uma convicção, a uma formação de opinião mais forte, para além de uma dúvida razoável, e você condenar alguém. E quem entendeu isso em relação ao caso Lula, né, que depois veio a ser anulado, mas quem entendeu isso não foi Deltan, foram 15 a 20 procuradores da República que formularam as acusações. Mas foi um juiz que julgou esse caso. Mais, foram 3 desembargadores independentes que revisaram esse caso. E mais, foram 4 ministros do STJ, vários deles colocados pela gestão do PT lá. Então, não é uma análise individual. Eles olharam o processo, olharam o conjunto de provas, pessoas, inclusive, falando que os recursos tinham vinculação, sim, com os esquemas. Então, existia essa ligação de delatores. Falando. Existia. Mas se essas pessoas não falassem, você apagaria o que aconteceu? Não apagaria. Não, agora, tinha pessoas falando. O meu argumento não é que eu acredito que o cara é inocente. O meu argumento é, tipo, eu acho que existem provas que seriam muito mais fortes do que a gente tem exatamente contra o Lula, entendeu? A gente tem provas, mas você não tem uma prova que coloque ele como cabeça da parada. Tem? Eu não sei. Se você entender como funcionava esse esquema... Mas é muito da quem conjuntura. Quem colocava os diretores da Petrobras? É claro. Exatamente. Você precisa da conjuntura para você entender. Claro, e por isso que a gente explicou a conjuntura. Não, eu entendo. Mas... Quando você fala de lavagem de dinheiro, de crimes complexos como corrupção, não é simples. Não é simples. Você vê as lavagens de dinheiro feitas, gente, em nome do offshore, transações lá no exterior, de conta para conta. De um jeito que ia ficar muito difícil de pegar. Sim, exato. Mas, por exemplo, ninguém faz para ser pego. Então é complexo. Mas se tivesse uma conta do Lula na Suíça... Do Lula, seria, tipo... Mas é que aí ele tinha que ser muito burro. Teria que ser muito burro, é isso. Alguns tinham conta na Suíça. Eduardo Cunha tinha conta na Suíça, Sérgio Cabral tinha dinheiro no exterior. Mas a gente vê diferentes estilos de corrupção. Tem várias pessoas que talvez pensassem que a corrupção se justificava talvez por partido. E aí, só que o que a gente viu? Que essas pessoas, elas embolsaram a parte do dinheiro. Então, isso a gente constatou, acusou várias pessoas com base nessa visão. Mais uma vez, lembrando que ninguém é culpado até o julgamento do último recurso, todo mundo se presume inocente, a última palavra é da justiça, mas a gente fez várias acusações mostrando que pessoas que tinham o discurso de partido, de que a gente escuta, que o que legitimaria que o dinheiro ia para o projeto de poder, etc., na verdade, todo mundo acabava embolsando também o dinheiro. Todos os casos, a pessoa embolsava uma parte do dinheiro. Mas claro que tinha gente que podia buscar arrecadar o dinheiro só para si, tinha gente que podia prestigiar mais o dinheiro para o partido para financiar a campanha eleitoral e manter um projeto de poder. Quando se olha uma corrupção do tipo Paulo Maluf, né, que você tinha centenas de milhões de dólares e foi objeto de acusações por ter centenas de milhões de dólares no exterior, quando se olha Sérgio Cabral, que tinha mais de 100 milhões de dólares no exterior, é um tipo de perfil. Quando você olha uma pessoa que recebeu 1 milhão aqui, 1 milhão lá, né, uma reforma de apartamento aqui, uma reforma lá, e não especificamente uma pessoa qualquer, mas teve mais um caso nesse sentido, você tem um outro estilo, né? Outro estilo de corrupção. Não sei que tenha valor que a gente não encontrou, mas você tem um outro estilo. Agora, se justifica? Não se justifica. Sabe que eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e a pessoa estava falando, Deltan, mas olha só, na política hoje tem a questão de que o cara lá que está decidindo, né, que tem a caneta para tomar decisões na política, num governo, o cara precisa ter um certo colchão, porque o cara vai ser processado pelo TCU, o cara, por mais que tente fazer a coisa certa, o cara vai acabar sendo responsabilizado. Então, o cara tem que ter uma colchão de liquidez no exterior. Ele estava falando especificamente do caso envolvendo um cara do PSDB, que foi processado lá em São Paulo. E o cara tentando justificar isso para mim. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar para esse cara que ele está errado, se ele está seguindo esse raciocínio? Sim, sim. E o que eu falei para ele foi o seguinte, falei, olha... Então, o Deltan ele tomou um processo do Lula pedindo uma indenização, tomou um processo do Renan Calheiros por ter criticado e vai ter que pagar. Então, isso justificava o Deltan buscar receber propina de réus da Lava Jato? Justificaria isso? O cara, não, aí também não. Eu falei, claro que não. Claro que não. Agora você está querendo justificar um cara com base nesse tipo de raciocínio. Sim, sim. Não faz sentido, claro. Não pode. Você não pode defender uma coisa dessas. Então, não importa se o cara estava desviando a maior parte do dinheiro para um projeto de poder ou para o bolso dele. Gente, é desvio de dinheiro público, afeta do mesmo modo. Eu estava vendo semana passada... É um cara que entendeu uma coisa, que ter amigo é muito melhor que ter dinheiro. Sendo bem franco, assim, ele recebeu vários valores ali de palestras que
foram valores que a gente não apontou nenhuma ilegalidade naquelas palestras. O caso foi arquivado. Então, sim, assim, ele tinha bastante dinheiro. Todos os presidentes dos Estados Unidos fazem a mesma coisa, né? Vamos ser sinceros. Isso, mas é legítimo. O cara tem visibilidade. Ele estava ganhando dinheiro em cima da visibilidade que ele tinha, levando a causa dele, as visões dele. Nada de errado nisso. Agora, o cara não precisava disso, mas acho que o cara tá ali no meio, em que ele olha para os lados, vê todo mundo fazendo, as pessoas consideram isso normal. Como eu disse, normalizou na política, que o cara, uma hora, acaba recebendo uma parte. Eu não estou falando de fulano ou de ciclano, mas estou falando em geral, que a gente vê que os políticos, uma hora, eles embolsavam também, não só investir em campanha. Alguns tinham isso como propósito, embolsar a maior parte do dinheiro, mas outros pensavam nisso como projeto de poder. E eu lembro quando a gente foi para Bahia e eu e o Robertson, e a gente conversou lá com algumas pessoas, movimentos, a gente estava defendendo as 10 medidas contra a corrupção. Então a gente encontrava vários líderes da sociedade, e o Robertson encontrou alguns líderes de uma comunidade local e explicou para os líderes as 10 medidas, explicou Lava Jato, e os caras tinham uma resistência em relação ao Lava Jato, eles era de uma visão mais esquerda. Até uma hora que o cara falou, tá bom, roubaram, mas todo mundo sempre roubou para os ricos e agora estão roubando para os pobres. Gente, não tem isso de roubar para os pobres. É um equívoco achar que roubou para os pobres. Eu estava vendo um vídeo do Sérgio Cabral agora, semana passada, em que o juiz lá pergunta para ele, é um vídeo público, tá no YouTube, pergunta para ele, olha, vocês desviavam dinheiro dos contratos de saúde? Ele sim desviava eu e o secretário de saúde, a gente desviava 5% dos contratos de saúde. Mas antes da gente era 30%. Era 20%, 30%, como se fosse assim bonzinho, né? E ele até falou, olha, não tô querendo me pintar aqui de bonzinho, mas só tô reconhecendo a realidade. Antes era 30%, ó. Agora, na minha gestão, era 5%. Eu sou um corrupto muito mais eficiente. Exatamente. Muito bem. Exatamente. E aí, veio a pergunta, e você sabia que isso tira dinheiro da sociedade, tira dinheiro do atendimento? Aí ele vem e responde assim, olha, claro que a gente atendeu muita gente na área de saúde, mas se desviou 5 milhões a cada 100 milhões, podia ter atendido mais 5% de pessoas. Atendimento de cirurgias que não foram feitas, transplantes não foram feitas, córneas não foram trocadas, cataratas não foram tiradas, vidas não foram salvas, pessoas nos hospitais morreram. Fora que isso não põe em conta a ineficiência do recurso aplicado, que com certeza existiu e que isso é muito mais custoso. Com certeza, porque você superfatura os contratos. Sim. 5% de propina é só um pedaço do lucro extraordinário que o empresário teve pagando aquela propina. Ninguém paga a propina para ter prejuízo. O empresário paga a propina para ter um lucro maior do que ele teria se não pagasse propina. Claro. E mais uma coisa, se os diretores da Petrobras fizessem voo solo, se eles se corrompessem sozinhos, bastava os empreiteiros irem reclamar. É verdade. Que eles caíam todos. Para quem nomeou? Quem nomeou eles? Quem nomeou era o ex-presidente que nomeou. Caía todo mundo, porque os empreiteiros tinham um canal direto. Sim. Esse esquema é um esquema que só funcionava se tivesse gente mais graúda envolvida. Pode crer. Quem estava em cima. Então, quando você entende o sistema, como ele funcionava, você vê que a liderança não eram os funcionáriozinhos da Petrobras, a liderança era político-partidária. E foi isso que a gente explicou naquela coletiva de imprensa, em cima da denúncia. A gente buscou explicar o sistema, porque era uma série de indícios, era uma série de indicativos que mostram, você precisa entender o modo como funcionava o esquema para você entender quem estava comandando, quem era responsável. Isso, de novo, na nossa perspectiva, é o que está lá naquela acusação. O Supremo anulou tudo, voltou tudo a estaca zero. Então, toda pessoa inocente até o final do processo não vai ter condenação nesse caso. Eu não estou falando que ninguém é culpado, mas só estou falando das provas que foram carreadas, do que se tornou público. Estou falando do passado em cima das provas existentes e daquilo que já foi noticiado. Lembrando que esses casos foram anulados pela Justiça. Então já pode perder a esperança aí de qualquer coisa, porque provavelmente vai ficar por isso mesmo. Igor, não só nesse caso. Isso vai ser a regra. Quando acabou a prisão em segunda instância, quem que vai para cadeia? Quem vai para cadeia? Não ele. A preocupação não tem que ser Lula, a preocupação tem que ser todo corrupto, entendeu? Sim. A minha preocupação é muito mais ampla. Eu não gosto de pessoalizar nessa questão, porque eu quero que todo mundo perceba, seja a pessoa de direita, esquerda, centro, que, cara, é com você, cara, é pessoal, o cara tá tirando dinheiro do teu bolso. O brasileiro quer um prato de comida na mesa, isso é essencial, isso é importantíssimo, redução de pobreza, redução de desigualdade, mas o cara quer que enquanto ele tá comendo, não entre um cara e tire a comida da geladeira dele. Porque ele vai ser roubado, entendeu? Não adianta ter o prato da comida e ser roubado na geladeira. O brasileiro quer comida no prato, e isso é essencial, mas ele não quer ser enganado. Ele quer a mudança da realidade, isso todo mundo quer. Então a gente tem que entender como que funcionam as coisas, quem faz de um jeito, quem faz de outro jeito. A gente tem que buscar ler a realidade para decidir que futuro que a gente quer para o nosso país. Tu diria que a Lava Jato é uma página virada na história do Brasil e agora a gente tem que pensar no que vem depois? Não, Igor. Eu diria que a Lava Jato é uma página aberta, porque é uma ferida que continua exposta.
é como eu disse o seguinte, você foi ao médico e o médico diagnosticou você com câncer, um tumor, tá? Eu espero que nunca aconteça, mas vamos supor que isso aconteça. Pode acontecer comigo, vou usar a mim mesmo, tá? Digamos que eu vá ao médico, o médico diagnosticou que eu tenho um câncer no estômago, tá? Um tumor no estômago. E passou esse diagnóstico, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é página virada na minha história? Não mesmo. Porque o tumor continua lá. Isso vai ser página virada quando for e fizer a cirurgia. É mais traumático fazer a cirurgia? Dá trabalho? Vai ter uma convalescença? Sim. Mas eu tenho que ir e fazer a cirurgia e resolver esse problema. Enquanto a gente não abordar e alcançar a solução, a Lava Jato vai ser uma ferida exposta e aberta na nossa história. Vai ser uma ferida de sofrimento e uma ferida em que a gente percebe, a gente consegue ver hoje essa ferida. E por isso que eu acho que hoje, Monarca, a gente tem esperança, é um pouco diferente de como era antes. Por quê? Porque hoje eu consigo ver a ferida. Hoje a gente viu o monstro sobre o qual a gente ouvia falar, o monstro da corrupção, e a gente viu que ele é horroroso, a gente viu que ele é assustador, a gente viu que ele é pior do que qualquer pessoa imaginava, sonhava ou especulava. O que era especulação antes, hoje é realidade, a gente consegue ver. E quando você vê, e você ergue a cabeça, você tem coragem para enfrentar o problema, você constrói caminhos, você constrói entendimento e solução. E por isso que eu decidi fazer o curso, porque as pessoas têm que entender o problema para buscar a solução. De novo, indignação não basta, a gente precisa construir o caminho da indignação para a solução por meio do entendimento, por meio do conhecimento. Vocês falaram antes, gente, conhecimento traz dinheiro. Gente, conhecimento traz poder de transformação da tua realidade e da realidade ao redor. Conhecimento é essencial mesmo. Mas, assim, vamos voltar no exemplo do tumor. Uhum. E dá para dizer que a Lava Jato era o médico que ia tirar o tumor, né? Esse médico tá morto ou ele tá muito doente? Vamos dizer que esse médico foi tirar um tumor. Esse médico tirou esse tumor, ou começou a tirar, tirou metade desse tumor, ou tirou uma parte desse tumor, e ele viu que esse tumor, na verdade, já estava com metástase. E tem vários outros tumores. E que se ele quer curar aquele paciente, ele precisa de um tratamento sistêmico. Tratamento que seja mais do que você colocar algumas pessoas na cadeia e recuperar 15 bilhões de reais, mas você precisa atacar as raízes da corrupção brasileira. E para você atacar a corrupção sistêmica, você precisa de uma reforma sistêmica. Você precisa atacar de modo sistêmico um problema sistêmico. Se o tumor está espalhado, se ele fez metástase, a gente vai precisar de uma quimioterapia. A gente vai precisar de reformas contra a corrupção. A gente vai precisar de um esforço intencional e consciente para mudar essa realidade. E é por esse esforço que eu decidi sair do Ministério Público. Eu podia ficar lá, confortável, egoisticamente era a melhor decisão. Eu estava lá numa situação bem confortável. Algumas pessoas falaram, o cara tinha processo disciplinar. Não tinha nenhum processo disciplinar contra mim. Há muito tempo não tinha processo disciplinar, tive só 2 em que eu fui condenado por exercer o meu direito de liberdade de expressão, sem nenhuma ofensa, sem ultrapassar linhas. E eu saí porque eu acredito que a gente precisa mudar essa realidade. E eu estou disposto a lutar por isso. E eu quero que as pessoas venham junto, porque, de novo, Deltan sozinho não vai fazer nenhuma diferença, mas juntos a gente pode mudar essa realidade. Sim. E falando em médico, posso contar uma história para vocês? Claro. Sabem que durante a Lava Jato, às vezes a gente não tinha nem tempo de comer, né? Isso está lá no começo das 10 medidas, a gente não tinha tempo de ir num restaurante, então a gente tinha lá uma dispensinha que às vezes pegava as coisas para comer. E às vezes assim a gente precisava ir ao mercado ali, né, para comer, para pegar comida e manter essa dispensa. Às vezes não tinha tempo nem de ir ao médico também. E um dia lá eu tive uma baita dor de barriga. Estava em casa e falei, cara, se for ao médico eu vou perder tempo, preciso trabalhar. E os médicos sempre apoiaram muito a Lava Jato. Eu lembro de uma vez que eu fui ao médico e falei, doutor, estou dormindo mal, estou comendo mal, estou fazendo pouco exercício físico lá por 2016, porque eu estou só trabalhando. E ele falou, meu amigo, pode seguir assim que o corpo aguenta, mas continua firme lá na Lava Jato. E aí, nessa de ter a dor de barriga e não querer ir ao médico, eu falei, quer saber, eu vou consultar o meu médico por mensagem. E a gente já tinha feito o acordo de colaboração premiada do Paulo Roberto Costa, né? E eu tinha o telefone dele, para caso fosse necessário alguma emergência que o cara tivesse, né? Alguma pergunta, pedir para o cara ir lá depor, o que fosse. Só que o nome do meu médico em Curitiba era Paulo Roberto Costa Claro. Putz! E aí eu fui lá pegar o telefone, Paulo Roberto Costa, só pode ser o meu médico, né? Caralho! É um gastroenterologista, e eu fui lá. Cara, doutor Paulo Roberto, tô aqui com a maior diarreia, né? Maior dor de barriga. Quando eu vou ao banheiro, o aspecto é esse e aquele. O cara descreveu a merda pro réu. Caralho! Eu preciso da tua ajuda. E aí, demora um pouco e vem a resposta dele, né?
bem atencioso, dizendo, prezado doutor Deltan, infelizmente não sou médico, mas sou engenheiro. Não posso lhe ajudar, mas desejo essa plena recuperação. Cara, eu fiquei contente que eu não mandei foto pra ele, né? Podia ser pior. Podia ser pior. E eu tava contando antes do meu conjunto de amigos ali, né? Os narigudos, né? A gente tinha uma série de brincadeiras, né? Uma turma de surfistas. E a gente tinha brincadeira, assim, de fingir que a gente pegava o nariz do cara... senso de grupo, né? Quando o cara não queria ir, a gente pegava aqui o nariz do Igor, saia correndo, protegia o meu, saia correndo, obrigava ele a ir, porque se não fosse, ganhava 1 minuto de porrada, né? Todo mundo, claro que não era muito forte, mas a galera batia, brincava, se divertia. Porra, em 1 minuto dá pra apanhar pra cacete. Dava, cara, saía correndo, cara, e o pessoal vinha no nervinho do braço, assim, com o cantinho. Aí tinha aí 14, 15, 16 anos, surfou junto a vida inteira, a gente fazia uma viagem por ano, que era uma viagem só do grupo pra surfar, e... ao longo da Lava Jato eu não conseguia acompanhar a maior parte das viagens em razão da dedicação que esse caso exigia. Eu entendia que era uma janela de oportunidade, era meu momento de mais contribuir para a transformação. Mas a gente fez uma viagem em 2014 que eu fiquei, falando em médico, né? Que eu fui instrumentador e as amizades oportunizam isso, né? A gente vê pelos olhos dos outros a realidade, a gente entender a diferença e a gente tem experiências que a gente nunca teria. E eu fui instrumentador de uma quase cirurgia aí de pontos, né? A gente foi surfar num lugar que tinha bastante recife, tinha bastante coral. E a gente tava surfando e no penúltimo dia, um amigo tava surfando mais no raso, caiu, foi de cabeça, cara, abriu os 2 lados da cabeça, cara. Foi pro barco, chamaram, por favor, volta e volta. A gente foi lá, cara. Cara, via os 2 lados aqui, tinha saído a pele dos 2 lados. Cara, eu olhei aquilo e falei, cara, isso aí não vai fechar, cara. E o nosso medo era mais do que isso, né? O medo era que tivesse tido impacto, tivesse com uma concussão ali. Exatamente, tivesse um coágulo no cérebro, né? um derrame cerebral. E, cara, eles são amigos que eu amo, assim, eu abalado emocionalmente com aquilo. E eu tenho um amigo dentista lá em Curitiba, um grande amigo também, que estava nessa viagem, falou, cara, eu vou suturar. Só que eu preciso de alguém para me ajudar. E lá fui eu me tornar instrumentador, né, da sutura. E aí ele lavou, e normalmente eu não me sinto mal com sangue, essas coisas, mas naquele momento eu me senti mal porque... Não, porque sangue, a cabeça do cara estava aberta, cara, aberta, cara. E aí a gente foi foi suturou um lado, cara, aí faltou outro lado, eu achei que não ia fechar, mas foi que fechou, cara. E isso foi a minha viagem do começo da Lava Jato. Foi até uma das razões para a criação de uma força-tarefa, foi porque quando ia começar o caso, eu falei, olha, eu não posso entrar nesse caso porque eu vou estar numa viagem com os meus amigos para surfar, tá tudo pago. Mas me chamaram para trabalhar nesse caso pela minha experiência, né, Letícia? Mas se montar uma força-tarefa, porque o caso é grande, merece, eu consigo até viajar, volto rápido e me uno à equipe, né? E aí, a gente tava lá e eu acabei sendo instrumentador cirúrgico ali, né? A gente conseguiu fechar tudo e ele até hoje, quando ele pisca, ele levanta o pé, né? Rejuvenesceu aí uns 20 anos, né? Com uma cirurgia plástica de graça, né? Tá todo esticado. Mas ficou bem. A gente foi pro hospital lá. Que hospital. Cara, eu me mantive em tanta roubada nesse tempo aí. Parecia assim, tava no meio do terremoto aqui, aí você queria viajar para descansar e parecia que eu me meti em outro terremoto. E a única viagem que eu fiz depois disso com os meus amigos para surfagem foi pro México ali em 2018. E cheguei lá e o que aconteceu, cara? Um grande terremoto no México lá, sei lá, puta que 7, pariu, 8 cara, na escala Richter. Para-raio de... Para-raio, cara. Para-raio. Fui para-raio. Acho que era Deus falando, ó, mano, tá ruim ali, mas pode ficar bem pior, viu? Você acha ruim a Lava Jato? Volta lá, cara. Você tá mais seguro lá.